Olá, internautas e internautes. Nós aqui novamente, neste setting, nestes luxuosos estúdios, com vista para o Tâmisa, com vista para a Torre Eiffel, com vista para o Cristo Redentor, com vista para a Marginal de Pinheiros, com vista para o Quênia, com vista para a Capadócia, o Taj Mahal, estamos num rooftop que vocês sequer conseguiriam imaginar. Acabamos agora de nos fartar de Moët Chandon, estamos assim um tanto em embriaguez de Moët Chandon, de Dom Perignon. Nossa, solta o verso, como é bom ser rico. Como é bom ser rico. Como é bom It's ser good to rico. be the king. Como é bom ser Como rico. diria o grande Mel Brooks e seu filme, It's good to be the king. Exatamente, como é bom ser Como é bom ser o rei. máximo. E somos o máximo, porque eles sabem, aqueles que ocupam a dianteira desses podcasts, sabem que nós estamos chegando, sabem que nós abrimos a curva, sabem que nós aceleramos e que estamos no encalço deles. Eles não estão dormindo mais. Já nos ligaram, já nos pediram, já nos suplicaram, parem, vocês vão destruir toda a internet desse jeito. Não podemos. Já são 10 milhões de pessoas que nos seguem. Olha, 15 milhões ontem, não podemos mais contar hoje. Por quê? Temos solto verso aqui conosco. Esse rapaz transcende. Esse rapaz só não abriu ainda a sua igreja do Deus Vadimeco, porque ele está esperando mudar esta merda de congresso que a gente tem hoje para ter um Deus Vadimeco com umas leizinhas melhor para a gente poder conversar. Solta o verso, querido. É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga internauta, meu amigo internauta, minha amiga internaute. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também que está assistindo a gente aí, meu amigo democrata, meu amigo democrata, minha amiga democrata, meu amigo democrate, na TV Democracia, capitaneados aí pelo grande Rafa Brusa, nosso grande incentivador, e o Fábio Panunzi também, fica aqui o grande abraço para ele, o grande agradecimento. É isso, eu ainda não montei a minha igreja, ainda não montei a minha seita, ainda não montei, porque estamos esperando um recall, uma reciclagem nesse congresso maldito que nós somos obrigados a passar, a ser submetidos a ele. O recall virá. O recall virá. O recall virá em 2026, haverá o recall. Exatamente. Fica aí, ó. Haverá recall. E você é responsável por participar desse recall, né? Preste atenção no que está acontecendo, preste atenção nesse congresso, nesse pior congresso. Nós estamos fazendo esse episódio em sequência ao último episódio que nós falamos sobre o pior congresso da história. E eu quero começar aqui dando atualizada num dado. A poliomielite, na verdade, ela não foi erradicada. A vacina controlou a poliomielite. O último caso de poliomielite que nós tivemos no Brasil foi em 1989, né? Então nós já temos um tempo aí que, graças à vacina, a polio foi controlada aqui no Brasil, então ela não foi erradicada. Minha esposa, que é médica, pediatra, neonatologista, me deu uma cadeirada nas costas, falou assim: você tá falando merda, meu querido. Fale a verdade, fale direito, dê dados. Ela que é uma amante da ciência, ela disse para mim, falou: ó, você deu um dado errado, então no próximo episódio você fale a coisa certa. A polio não foi erradicada, ela foi controlada graças à vacina. E mais, há um dado aí que é muito mais cruciante e que mostra a monstruosidade desta liberação da obrigação vacinal. Nós afirmamos aqui, como todas as pessoas leigas diriam, que a gente deve vacinar os nossos filhos para que os nossos filhos não contraiam essas doenças. É verdade. Mas também nós devemos vacinar as nossas crianças, os nossos e nós mesmos, para proteger as pessoas que não podem ser vacinadas. Por exemplo, as crianças que ainda não atingiram a idade mínima para a dose de vacinação, pacientes oncológicos que não podem receber a vacinação, né? Pessoas que estão, portanto, a depender da solidariedade mínima que nós
não conseguimos demonstrar nesta autonomia, que na verdade é autonomia de nada. Né? É importante fazer essa correção e até para que nós possamos fazer aqui um serviço de utilidade pública, a polio, que não está erradicado, como erroneamente nós havíamos dito. Está controlado. Está controlado. Não há caso de poliomielite no Brasil desde 1989, mas poderá voltar a haver casos, porque a vacinação, como diria a nossa querida Nísia, se presta a evitar a circulação da doença. Se baixa a vacinação, claro que as avenidas para a circulação estão reabertas. Ela começa a circular novamente e pode vir a surgir casos novos daquilo que não temos notícia desde 1989. A campanha pela vacinação está aberta do dia 27 de maio até o dia 14 de junho agora. Vamos lá abraçar o Zé Gotinha. O Zé Gotinha foi um personagem tão feliz. Ele é tão simpático, ele é tão bacana, pô, ele é tão acolhedor, ele é tão protetivo. Leve suas crianças e esqueça dessa autonomia, meu querido, minha querida. Esqueça papai e mamãe e papai, vovô e vovó, titio e titia. Esqueçam dessa autonomia. Quem propõe essa autonomia é ou um desalmado, ou é um canalha completo, ou é um idiota que não pode merecer a nossa atenção por um segundo sequer. Exatamente. Feita essa correção, Souto Verso? Feita a correção, e lembrando que Fala Direito Comigo também é utilidade pública. Leve teu filho para vacinar. De quando a quando, Roberto? De 27 de maio a 14 de junho. É isso aí. Vai lá ver. Faça isso também pelo Zé Gotinha, que passou 4 anos aprisionado. O Zé Gotinha passou 4 anos sendo agredido, praticamente em violência doméstica. O Zé Gotinha estava sequestrado, amarrado. E agora ele está livre. Vá lá, dê um abraço no Zé Gotinha. Abrace o Zé Gotinha. E lembrando que essa vacina é de graça. De graça, você não paga nada. Você não vai pagar nada. Você não paga nada. Você não tem que despender um centavo para você receber uma vacina. Vá lá, leve teu filho. Pense nas pessoas que não podem se vacinar, nas crianças que não estão em idade de vacinação ainda, nas crianças que têm algum problema de saúde, uma comorbidade que não pode ser vacinada. Você está protegendo. A vacina, ela tem que ser entendida pelo ponto de vista da coletividade. Não é um direito seu, é um direito de todos. A saúde não é um direito só seu. A saúde é um direito de todos. E é isso aí que a gente queria falar. E, aliás, é o que está na Constituição. A saúde é um direito de todos. E como o Roberto disse, nós não somos escravos da Constituição, nós somos devotos da Constituição. Exatamente. Então, é isso aí. Na minha igreja do Deus Vadimeco, o principal vai ser a Constituição. Fique ligado que, melhorando esse congresso aí... O altar central é a Constituição. É a Constituição. Sem preâmbulo, hein? Não tem preâmbulo na nossa Constituição. É isso aí, nós vamos continuar aqui falando sobre esse congresso, né? Esse absurdo. A gente falou muito sobre fake news, né? E a gente, depois que a gente acabou o episódio, que a gente passou a semana, que a gente refletiu sobre o que a gente falou, sobre inteligência artificial, principalmente, né? Nós que somos pessoas assim que já passamos 40 a mais, assim, a gente já tá a gente viveu uma fase onde a internet não existia a internet na nossa fase, né? Não se surpreendam pela minha cara de moço, mas eu sou um menino que já tem mais de 40 anos. Estarei perto. Ele diz isso porque ele está agora assim enfeitiçado pela terceira idade, pelas 50 a mais. Mas na verdade, Souto Verso é o galã das 30 a menos. Eu já sou assim, eu já estou perto de completar 44 primaveras e eu sou de uma época, eu vi o nascimento da internet no Brasil, é óbvio. A internet, ela traz uma comodidade muito grande para a gente, principalmente na nossa profissão, a gente que é advogado. Antigamente, eu não tenho saudade nenhuma da época que a gente tinha que atravessar o estado de São Paulo para ver um processo. Hoje a gente vê um processo pelo computador, a gente acessa e é delícia, porque ficou muito mais fácil para a gente trabalhar. Por outro lado, a internet trouxe algumas coisas para a gente que tem que acender um sinal vermelho na nossa cabeça. A inteligência artificial é um sinal
que a inteligência artificial leva a uma fake news. Vou dar um exemplo para vocês. A gente falou no último episódio sobre o caso das fake news que geraram mortes, o caso do menino Evandro, o caso da moça lá do Guarujá. Mas a inteligência artificial, ela está sendo usada, eu vi, não sei se você chegou a ver isso, Roberto, recentemente correu aí no WhatsApp um vídeo, e costuma correr muitos vídeos, eu digo isso porque o meu pai já mostrou esses vídeos, o meu pai mostrou esses vídeos para mim, que é um caso, por exemplo, o César Tralli, falando sobre um benefício que a pessoa ia receber, e ela tinha que contatar um serviço X, entrar no site X para contatar e receber um benefício do governo, por exemplo. O César Tralli dizendo isso. Isso era um golpe que as pessoas estavam dando em outras para que essa pessoa transferiria um dinheiro para lá em vista de ganhar um benefício tal. Só que assim, não existe essa reportagem. O meu pai entrou numa dessas, que era o seguinte, o Correio está leiloando o iPhone. Você não quer comprar iPhone? Falei, pai, não acho que o Correio vai ler o iPhone. Não... não, passou na Globo, tá aqui a reportagem. E realmente, tava o Bocardi, Rodrigo Bocardi, falando, olha, o governo iniciou um lote de leilão, de coisas que as pessoas não reclamaram, compraram, ficou lá no Correio, não reclamaram, o Correio tá leiloando aí iPhone por R$200, o lote. Beleza. Eu fui pesquisar na internet e vi que, na verdade, eles criaram a imagem, o vídeo, utilizando a imagem daquelas pessoas, utilizando a voz através de inteligência artificial. Então, quem recebe esse vídeo acha que é verdade. Então, por que nós discutimos tanto isso no nosso último episódio sobre inteligência artificial, sobre fake news eleitoral? Porque vai acontecer muito agora na eleição desse ano, né, para as eleições municipais, de você ver, de repente, vídeos de... Isso vai acontecer a rodo, tá? Vídeo com candidato, com pessoas, com celebridades, com... Não tenha dúvida. A gente não vai ter uma barreira disso. Né? Abriram as portas, aliás, não fecharam as portas do inferno. Não tiveram abertas as portas do inferno. E vai ser muito difícil ao eleitor, principalmente ao eleitor mais distraído, ao eleitor mais incauto, ao eleitor mais vulnerável, separar o que é falso do que é verdadeiro. Exato. Porque na sofisticação tecnológica da inteligência artificial, nós não conseguiremos perceber isso. Né? O que torna tudo muito mais terrificante. Nós estamos, meu querido Souto Verso, vivendo uma época de trevas. Sim. De trevas. Para você ter uma ideia, junto com aquelas medidas que falávamos na semana passada, que é a não obrigatoriedade da vacina, que é a não criminalização das fake news, também houve um veto do presidente Lula que foi derrubado exatamente nas saidinhas e que a população gritou gol, levantou a torcida, um absurdo, uma coisa feita sem a menor reflexão, feita levianamente e, surpreendentemente, com o apoio de importantes inteligências ligadas ao governo federal, ligadas ao PT. Especificamente no veto, o senador Comparato e a senadora Maria do Rosário, ambos da base do governo, e que votaram a favor da queda desse veto, por uma razão que a gente não vai conseguir jamais compreender, a não ser uma única só: a vingança contra a pessoa que cumpre pena. A saída temporária, meus queridos, minhas queridas, ela existe na legislação desde 1984. Ela foi concebida pelo então ministro da Justiça do governo Figueiredo, que na época era o Ibrahim Abiakel, um mineiro conservadoríssimo, que imaginou uma execução de pena civilizatória. Ora, se no Brasil não há prisão perpétua, e se o destino de todo preso é o retorno à liberdade, nós temos que pensar, Souto Verso, em aproximar esta pessoa que está presa dos seus parentes, para que ele receba o seu conforto familiar, o acolhimento familiar, sim, que é muito importante na recuperação do detento.
Nem todo mundo pode obter a saída temporária, era só aqueles que estivessem no regime semiaberto, porque é um regime intermediário. Isso é importante as pessoas saberem, porque já vou devolver para a palavra, Claro, vou explicar. Porque isso é importante as pessoas saberem, porque quando a pessoa fala, nós acabamos com a saída temporária, eles acham que todo e qualquer preso tem direito à saída temporária, mas não são todos os presos que têm. Assim. E isso também, se a gente for partir do pressuposto das fake news, esse projeto também ele tem muito apoio por causa de fake news, porque você imagina que todo e qualquer preso em cumprimento de pena tem o direito à saída temporária, quando não é verdade. Porque, na verdade, a nossa concepção do preso é aquela assim, lá só tem estuprador, assassino. Há uns tempos atrás, eu fui fazer defesa num júri de 3 que a gente chama de jovens adultos, que são aqueles adolescentes que completaram 18 anos, mas que permanecem nas entidades correcionais do governo por determinação judicial. Esses 3 adolescentes eram acusados da tentativa de homicídio de um diretor de uma das unidades da hoje denominada Fundação Casa, um nome que eu acho um assinte você chamar aquilo de casa, mas isso é outra coisa. Eu me preparei porque eu tinha certeza que uma das fake news que iriam surgir no julgamento era o fato de que os adolescentes estão impunes, eles matam, estupram, acontece e nada vira. Eu cuidei na época, solto verso, de pegar o levantamento da própria Fundação Casa e ver quais os atos infracionais, pelos tipos penais, estavam efetivamente lá dentro. Por crime sexual, eles chegaram a 0,04 e 1,1 de homicídio. Portanto, não dá 1,2% dos internos que lá estão por homicídio ou por crime sexual. Oh, mas os 99% estão por quê? Furto, roubo, pequeno tráfico. Certo? Ou seja, em situações que poderiam ser evitáveis dele ir para lá se houvesse uma dinâmica social menos injusta do que a nossa. Nas prisões, nós não vamos chegar a esses níveis, porque se trata de adultos, mas nós vamos chegar a 70%, 80% de roubos e tráfico. Né? A saída temporária, ela beneficia, ela tem ela é uma medida altamente eficiente, apenas 4% dessa última medida quebraram essa medida. Né? Ou seja, 96% dos detentos que receberam o benefício, que estavam em regime semiaberto, que já mantinham um bom comportamento carcerário, que tiveram o abono das direções dos seus respectivos presídios em que se encontravam, voltaram. Ora, quando você diz o seguinte, olha, ninguém mais vai sair, né, você aumenta a tensão carcerária, né, num nível do incontrolável, porque nós não sabemos como que o governo vai trabalhar a superlotação que vai decorrer disso. A cadeia vai estar constantemente superlotada. Esta superlotação vai ter algum significado que nós aqui agora não podemos aquilatar. Eu acho que, mais uma vez, como você disse na eleição anterior, no nosso programa anterior, você vai dizer o seguinte, não, isso vai cair no Supremo. De novo, o Supremo vai ser chamado para corrigir, né, a incompetência ou para corrigir o reacionarismo do parlamento. Aliás, já está no Supremo. Não sei se você ficou sabendo, teve se não me engano, um habeas corpus para discutir a aplicação ou não imediata dessa lei, e o ministro, eu não vou dizer quem é o ministro relator ainda, mas o ministro relator, no voto liminar, ele disse o seguinte, olha, essa lei não se aplica àqueles que já estão cumprindo pena. Uma gambiarra. O que ele pensou? Então quer dizer que o pessoal do Rio de Janeiro não vai sair mais também?
Então, assim, aqueles que já estão cumprindo pena, por uma decisão liminar no habeas corpus desse ministro, que é o ministro André Mendonça, para surpresa de todos nós, o ministro André Mendonça entendeu no habeas corpus, que foi, se eu não me engano, esse habeas corpus foi a liminar nesse HC, foi dada no dia seguinte à derrubada do veto a saidinhas. Ele entendeu o seguinte: olha, não acredito que essa lei, essa vedação, se aplique a quem já está cumprindo pena. Que, como o Roberto disse, é uma gambiarra. Foi uma gambiarra que foi feita. Só que, como a gente disse no último episódio, invariavelmente, inevitavelmente, essa questão vai chegar ao Supremo. E eu não sei você que milita mais a coisa dos tribunais superiores, conhece mais, eu acho que há uma probabilidade muito grande de não derrubarem, de ser mantida essa proibição. Eu não sei. Olha, não sei, nós temos aqui, nós vamos dizer, óbvio, o Roberto tem uma definição para um dos ministros do Supremo, não vou dizer qual também, óbvio, mas que ele chama de síndico da mediocridade. E eu não vou dizer qual deles é. Mas eu acho que eu tenho para mim, assim, com muita tristeza no meu coração, que esse veto especificamente, ele vai ser mantido, ainda que essa questão seja, ele vai ser derrubado, ainda que essa questão seja judicializada, ainda que isso seja levado ao Supremo. Não acredito. Nós estamos num momento, Leandro, que nada a gente pode duvidar de nada não e não podemos ter esperança de coisa alguma. Né? Quem trabalha na medicina sabe que até onde pode contar com a ciência médica. Né? Ele pode dizer para um paciente, olha, você vai ter pequena chance de recuperação, você vai ter média ou você vai ter grande chance de recuperação. Né? Nós, no direito, não podemos fazer isso. Não temos essa prerrogativa, não temos Por esse direito. Porque a gestão da justiça, ela se tornou caótica. Exatamente. E não tenho a menor dúvida, querido, de dizer para você que isso começou com o lavajatismo. Sem dúvida. Sem dúvida. O lavajatismo foi nos dominando, foi nos minando, foi fazendo com que nós estivéssemos sempre à espera do juiz carrasco, do juiz feitor, do juiz castigador. Nós temos que lembrar que o senador Comparato era o delegado de polícia. Ele era delegado de polícia. Ele foi delegado, depois, né? Ele é senador hoje, né? Senador. O que me surpreende nessa votação, por exemplo, na votação da Maria do Rosário, é que, por mais que a gente brigue, lute, xingue, ofenda, exorcize, vá de retro, sai de mim, abraçaram a turma da bala. Abraçaram a bancada da bala, abraçaram a bancada evangélica, abraçaram a camada pentecostal. Eles, na verdade, se juntaram ao inimigo. Sem dúvida. Se juntaram ao inimigo. E vou te falar, querido, eu queria muito que te ouvir nisso. Como retornar o bonde para a legalidade? É aquilo que a gente estava falando no começo, né? A gente vai ter que contar com esse recall, né? A gente vai ter que contar com esse recall, com essa eleição, com o bom senso das pessoas, com entender que nós estamos passando por um Congresso péssimo, porque não adianta a gente eleger, de certa forma, candidato. O grande erro da última eleição, e eu acho que a gente já chegou a comentar isso, a base progressista, e quem não é da base progressista também, mas quem imaginou assim, olha, a gente não pode deixar esse governo do jeito que está, partiu do pressuposto é o seguinte: só o executivo conta. Então nós vamos direcionar todo o nosso esforço ali para a eleição do executivo e esquecer um pouco do legislativo. Eu acho que esse legislativo que a gente tem hoje é consequência da terceirização bolsonarista da administração na gestão passada. Também. O Bolsonaro terceirizou a administração e ela caiu no colo do Lira. Ou no colo ou na cabeça dele. A partir do momento em que o Congresso teve que administrar, e que o Bolsonaro ficava só ali, certo? Na inércia,
sem fazer nada, só levando, só sendo levado, a partir desse momento a federação se quebrou. Virou um pouco refém do parlamento. Exatamente. O presidente Lula hoje, e assim o PT, e assim os que votaram nele, e assim o país inteiro, são eternamente reféns pontuais de cada interesse que o governo há de discutir dentro da casa. É muito difícil para o governo porque eles não têm a maioria. Ele precisa formar uma maioria. E a maioria que ele está formando são maiorias ocasionais. São parcerias ad hoc. Olha, para votar esse projeto. Então, dá a impressão, e hoje na Folha de São Paulo, né, é uma matéria muito interessante, dizendo que os deputados querem que o próprio Lula assuma a negociação. Eles não estão admitindo cobrar do seu secretário, cobrar do seu ministro. Eles querem cobrar dele, Luiz Inácio Lula da Silva. A condução para que ele saia da condição de refém, o tempo todo refém, de um parlamento cada vez mais voraz. Porque se ele pediu 1 milhão, veio 1,5 milhão, agora eu vou querer 5. Eu vou querer 5. A nossa grande questão, Souto Verso, é que esse Congresso conseguiu perder-se do próprio significado, né, ao tolerar as fake news, porque ele está fazendo algo contra ele próprio. Né. Ele se perdeu na história da saidinha e ele se perdeu na história da vacinação. 3 medidas grotescamente inconstitucionais. Sim. E aí, quando você me pergunta quando que nós vamos recuperar a legalidade, eu falo com o aperto no coração, com a dor no coração de quem mexe com isso há muito tempo, de quem advoga há muito tempo, de quem trabalha há muito tempo com direito, que a única esperança que a gente tem é de um órgão de onde pode vir qualquer coisa, que é o Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas do qual a gente aprendeu a não esperar nada ou desaprendeu a esperar alguma coisa. Desaprendeu a esperar alguma coisa. Quais das duas locuções que a menos precisa? Mas acho que a gente desaprendeu a esperar alguma coisa. O fato é que essa quadratura que a gente tem está nos levando ao limite da suportabilidade humana. Não é possível que nós tenhamos que conviver com parlamentares que entendem, sabe-se lá de onde eles tiraram isso, cara. Que você não precisa levar seu filho para ser vacinado. Pois é. Como se fosse algo... É aquilo que a gente falou. A gente chegou a comentar isso, não em episódios, mas acho que é oportuno aqui a gente falar isso, e já a gente está caminhando para o nosso fim também. A legislatura hoje, ela se resume os cargos, né, tanto o deputado quanto os senadores, eles se resumem a o cara que vai lá, ele faz um vídeo com o celular dele, ele posta nas redes sociais dele e ele vai embora. Não tem discussão de proposta, não tem discussão do que é melhor Não é discussão, é solilóquio. É um monólogo, ele vai falar, ele vai dizer alguma coisa nesse filme. Vai filmar, vai pôr na rede social e acabou. É isso que virou esse legislativo. Ele virou um legislativo de rede social. Ele virou um legislativo de Instagram, um legislativo de Telegram. Você faz um vídeo, você diz, olha o que eu falei aqui, olha o que eu pus, olha, eu coloquei o Haddad aqui na parede, porque eu cheguei e falei que ele é a favor disso, que é a favor daquilo outro, quando na verdade você toma uma invertida, né? Como aconteceu... Aquele deputado pelo Amazonas, por exemplo, né? Ele joga o Haddad na fogueira, né? Dizendo assim, nós controlamos a inflação, isso é mentira. E o que a gente tem que pensar é o seguinte, esse conjunto de medidas traça um Congresso extremamente perigoso, vingativo, persecutório e reacionário. O presidente Lula, ele é um eterno refém dele mesmo, porque ele precisa do legislativo até para governar. Porque a nossa Constituição, por obra dos deputados tucanos da época, hoje o tucano está protegido por Ibama, brincadeirinha.
por favor. Estou só fazendo uma brincadeirinha. Na que verdade, vocês não estão em extinção. E, na verdade, é mais fácil você achar um tucano dentro da cidade de São Paulo, um tucano animal mesmo, voando aqui, do que no Congresso. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Vamos fazer uma brincadeirinha? O Xiste! O Chister, uma brincadeira, uma piadola, brincadeira. Estamos a brincar, como diriam os portugueses. Estamos a brincar, né? Pera um pouco. Tá parecendo... Ah lá, ó. Não, esse homem está desfilando o físico dele, tudo torneado. Esse homem ele é um culto ao corpo. Roberto saiu do MP para praticar o culto ao corpo agora. Você sabia disso? Então, eu tentei lançar uma grife, certo? Mas a grife Extra GG... a gente tentou lançar uma grife chamada 5G, mas os fabricantes de celulares cortaram a gente. Tentei lançar uma sunga fio dental, mas não pegou bem. Não pegou bem, não deu. E com essas nossas considerações aqui, a gente encerra dizendo para vocês, lembrando para vocês mais uma vez, comprem, ajudem o Fala Direito Comigo, você lá no site www.lojamerosabor.com.br, você encontra camisas como essa, bonés como esse, canecas, não como essa aqui, ó. Nós estamos usando uma caneca Teu Cu. Inspiradora, mas para o nosso legislativo. Para o nosso legislativo, né, ó. Teu Cu. Você não encontra essa caneca lá, mas você encontra a caneca com esse logo maravilhoso, Fala Direito Comigo, que você pode, inclusive, ajudar esse podcast a ultrapassar os nossos, porque nós estamos agora subindo, hein? Ó, estamos subindo. Estou convencendo o Solto Verso a fazer uma canequinha com o seu rosto, com a sua efígie. Quem sabe? Com o seu perfil. Quem sabe? Mas ele ainda resiste, porque ele não sabe como isso vai ser utilizado, que finalidades as pessoas vão querer com isso. Eu ainda uso muito o princípio da impessoalidade. Ele fica assim muito preocupado em estabelecer determinadas ligações, de repente vão colocar a boca numa xícara que tem a fotografia dele, ele poderá ter estranhos pensamentos, eflúvios mentais. Mas eu estou trabalhando a hipótese, estamos pensando nisso, se a gente vai fazer isso ou não. Mas enquanto não tem essa caneca maravilhosa, você entre na loja merosabor.com.br, adquira esse produto. Pronto. Olha, essa camiseta. Nós temos de todas as cores, nós temos preta, nós temos branca, nós temos azul, nós temos vermelha, você compra a cor que você quiser. Tamanho que quiser. Tem feminina, tem masculina, tem plus size também, porque sim, nós somos um podcast inclusivo. Se você se você não é do time Ozempic como nós somos, você pode comprar também a sua camisa lá. E é isso. Siga a gente nas redes sociais. Eu sou o @soltoverso, o Roberto é o @Morandei Tardelli, a Carla é o @Morandei Carla. E siga a gente lá nas redes sociais. Fique ligado aí na TVD, acompanhe a gente, que logo logo vai ter novos episódios. A gente vai ter novos episódios também no nosso Spotify. E é isso aí. Roberto, quer deixar um beijo para alguém? Eu quero deixar um beijo a todos e todas, aquelas pessoas que nos acompanham, que nos prestigiam. E quero dizer para vocês que o nosso grande objetivo é informar, discutir, debater, sem perder e sem abdicar do direito de sorrir, do direito ao bom humor. Beijo! Beijo para vocês, galera. Até a próxima. Sigam a gente aí, hein?